Boa tarde, pessoal. Eu estou gravando essa aula aqui na biblioteca, né, na sala de leitura da escola NARD. Tá? É uma aula de cartografia social. Então, cartografia social e afetiva, eu vou deixar esse vídeo gravando, já começou a aula já há quase 10 minutos, mas é a primeira vez que eu estou usando esse canal, então eu também estou aprendendo. Eu vou compartilhar com vocês algumas lições, né, que nós fizemos presencialmente na aula do noturno, né? Essa aula é do terceiro B do noturno, a escola NARD, a turma do terceiro B, que está o título da disciplina de cartografia social e afetiva. Da onde vem esse termo social e afetiva? Na verdade, cartografia, ela é toda a arte de fazer mapas, ou seja, de representar a realidade. Então, a cartografia, você vai representar uma realidade através de imagens e não de palavras. A cartografia utiliza palavras? Utiliza, mas não é o ponto principal da cartografia. O ponto principal da cartografia é a imagem, é uma tecnologia, uma técnica usada há milhares de anos, né? O homem da pré-história, ele já representava o espaço geográfico quando ele pintava nas cavernas, nas peles dos animais, né? Tudo que ele usava como instrumento, né, para representação, ele já fazia cartografia. Os, lógico que não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje, mas a cartografia ela é tão antiga quanto o ser humano, porque desde que o ser humano começou a representar o espaço em que ele vive, seja desenhando a paisagem que ele enxergava, né, seja desenhando os lugares que ele visitava, de todas as maneiras, ele estava praticando cartografia. E o que isso tem a ver com cartografia social e afetiva? A cartografia, como a geografia, e a cartografia faz parte do estudo geográfico também, ela é uma ciência social. Por quê? O que é uma ciência social? É uma ciência que estuda a sociedade. Então, a sociedade, ela é o objeto de estudo da geografia e, consequentemente, da cartografia. Por quê? Quando você faz um mapa, você está oferecendo um retrato de uma organização social. Por exemplo, países, como nós conhecemos hoje, os países são uma invenção humana. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui nos slides para vocês verem que eu tinha separado. Aqui, cartografia, tá? Vou dar uma dica para vocês. Coloque o celular assim, vou botar o celular aqui e mostrar para vocês. Coloque o celular assim, que vocês conseguem enxergar melhor, tá? A aula que estiver vendo no celular, tá? A cartografia, vamos ver então, por exemplo, um mapa. Pegamos um mapa aqui, tá? Que aparece, é um mapa que vocês estão acostumados a ver em livros de geografia, é um mapa de ipsometria. O que, professor? O quê? Ipsometria com H. Ipsometria quer dizer, é um mapa que mostra as altitudes e as profundidades. As altitudes em terra firme, no continente, e as profundidades no oceano, no mar. Então, ele usa de vários recursos que a cartografia foi compilando ao longo dos séculos. Então, o mapa ele tem que ter um nome, esse nome que seria o título do mapa, ele tem que ser o mais objetivo possível. No caso aqui do nosso exemplo, ele é até extremamente preciso, cientificamente preciso, né? Se fosse está utilizando de uma palavra que não é do uso diário das pessoas, ipsometria. Que raio é isso, né? Ipsometria, na verdade, é o estudo da altitude e da profundidade. Então, é um mapa cujo objetivo qualquer mostrar as altitudes no Brasil. É um mapa que destaca o Brasil. Então, o Brasil aparece em destaque, o Brasil aparece em cores, enquanto que os outros países vizinhos do Brasil aparecem sem cor. Ou seja, o objetivo do mapa é mostrar, exibir, trazer informações sobre o Brasil, não sobre a Bolívia, não sobre o Paraguai,
Paraguai e Bolívia aparecem nesse mapa? Aparecem. Mas a gente não tem informação precisa, como tem do lado brasileiro. Então, essa é uma característica dos mapas. O mapa ele é uma fonte de informação, qualquer informação. No caso aqui do exemplo, que está aparecendo, a informação mais importante que vai aparecer é o quê? As altitudes e as profundidades, né, no território brasileiro e no mar territorial brasileiro. Geografia nós trabalhamos na aula de ontem, quem veio, né, veio poucos alunos, mas quem veio na aula de ontem, que eu digo que foi dia 23 de fevereiro, foi a nossa segunda, terceira aula esse ano, né? Presencial, aula presencial. A gente falou um pouco do que é essa coisa de território. Território é poder. Então, o mar, ele também pertence a países, não o mar inteiro, mas uma faixa grande do mar, próxima ao continente, todos os países do mundo, e o Brasil também faz isso, considera esse mar próximo à terra como continuação do nosso território, continuação da nossa casa, do lugar onde nós exercemos poder. Então, esse mapa ele vai retratar e trazer informações sobre o mar territorial do Brasil e o continente, né, a terra brasileira. Legenda. Por que é importante a legenda? Então, primeiro, o título. O título, né, tem que ser o mais claro e objetivo possível, porque ele vai dizer logo de cara o que o mapa quer mostrar. No caso aqui, o mapa quer mostrar a ipsometria, que traduzindo para uma linguagem do dia a dia, as altitudes e as profundidades. Tá? Legenda. Sem legenda, todo mapa é difícil de entender. Por exemplo, nesse mapa aí que está aparecendo para vocês na tela, o mapa, se não tivesse legenda, nem você, nem qualquer um que estaria lendo esse mapa teria obrigação de adivinhar que lugares pintados em marrom mais escuro são lugares mais altos e lugares pintados num amarelo mais clarinho são lugares mais baixos. Ninguém é obrigado a adivinhar isso. É obrigação de quem fez o mapa deixar isso claro. Por que alguns lugares aparecem num tom escuro e outros aparecem num tom claro? No caso desse mapa, é a questão da altitude. À medida que você tem uma altitude maior, a cor que aparece representada é mais escura, que é para chamar atenção mesmo, chamar atenção num visual claro, áreas escuras chamam a atenção. Então aqui é um lugar mais alto. E à medida que vai ficando cada vez mais alto, vai ficando cada vez mais escuro. E os lugares mais baixos, os lugares onde as altitudes são mais baixas, ficam mais claros. E quem está dizendo isso para mim e para quem está lendo o mapa? A legenda. É a legenda que vai explicar isso. Olhem para o mar. Vejam a parte azul desse mapa, o mar aqui do lado do Brasil. Você vê que o mar é representado em tons bem clarinhos, tons médios e tons mais escuros. Por que o mar é representado em tons de azul diferente? Para diferenciar as faixas de profundidade, ou seja, as áreas em um tom mais escuro são mais profundas, são águas mais profundas do que as áreas mostradas com um tom mais claro. Então, se você observar nesse mapa, onde são as áreas mais claras? As áreas próximas do continente, né? As áreas, o mar próximo da Terra, que é um mar um pouco mais raso. Não quer dizer que dá pé para a gente, não. É um mar profundo, de 20, 30 metros. Como é que a gente sabe disso? De novo, olhando a legenda. Então, toda a legenda, todo mapa, se ele tiver muita cor, se ele tiver muito símbolo, se ele tiver muito desenho dentro dele, ele tem que ter uma legenda explicativa. Num mapa analógico, né? Num mapa digital, um mapa digital você passa o cursor em cima do lugar ou do símbolo e nesse momento aparece o que quer dizer aquele símbolo, o que quer dizer aquela cor. Mas esse recurso digital, ele é novo, relativamente novo. Então, na cartografia histórica, ao longo da história, a gente criava essas legendas, né, anexas ao mapa. Tá? E essas legendas, ao longo da história, na cartografia, também foram sendo, como se diz,
foram sendo criadas convenções. O que é uma convenção? É convenção dizer que, por exemplo, tocou música aqui, tocou o sinal. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse barulho? Sinal que acabou a aula. Hora de trocar ou de professor ou ir para o intervalo. É uma convenção, uma coisa que foi pré-estabelecida, né, entre as pessoas. E na cartografia existem as convenções cartográficas. Por exemplo, você vê um desenho. Aqui no caso desse mapa não vai aparecer muito bem, mas, por exemplo, aparece aqui um símbolozinho de que nem um triângulozinho, assim, uma pontinha. Essa pontinha quer dizer um pico, quer dizer uma montanha alta, tá? Um morro alto, né? Então, quando você vê, esse é um exemplo bem fácil de entender. Um, quando no mapa você vê o desenho de um avião, não quer dizer que está passando um avião naquele mapa, quer dizer que ali tem um aeroporto, né? Ou no mapa, alguns estados aparecem numa cor mais escura, outros aparecem numa cor mais clara. Por quê? Porque o tema do mapa quer destacar os estados com uma cor mais escura. Por exemplo, estados mais populosos do Brasil. Então, São Paulo vai aparecer bem escuro e o Mato Grosso vai aparecer bem claro. Por quê? Para a pessoa, quando olhar a legenda, ela vai perceber, essa cor escura significa que tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Esse tom mais claro quer dizer o contrário, que nesse estado tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então, essas convenções cartográficas, elas vão sendo criadas ao longo do tempo. Hoje nós temos a cartografia digital, que é aquela feita no computador, que é usada no celular, mas esses elementos, eles continuam aí, eles apenas foram digitalizados. Então você ainda tem que colocar no seu mapa digital, quando você for montar um mapa digital, você tem que colocar essa informação, o que quer dizer cada cor, o que quer dizer cada símbolo, tá? O computador, o celular vai ter que mostrar isso de algum jeito. Isso é a legenda e a convenção, tá? Cartográfica. Outra coisa muito importante, indicação norte, sul, leste, oeste. Mapa trabalha com localização. Onde fica tal lugar? Como é que eu vou para tal lugar? Como eu saio de onde estou e vou para tal lugar? Ou onde fica a China? Onde fica a Tailândia? Onde fica Sorocaba? Tanto faz, você tem que ter uma referência. E essa referência universal para qualquer mapa são os pontos cardeais e as coordenadas geográficas, né? O que são os pontos cardeais? Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo, vou voltar uns slides. Pontos cardeais vocês conhecem, norte, sul, leste, oeste. Então, fuso horário, localização, né? Aqui, essa eu mostrei na aula de ontem, quem veio aqui, a gente usou esse mesmo espaço que eu estou agora, que é a sala de leitura. Agora ela está vazia porque está acabando o período da tarde, moçadinha da tarde vai sair daqui a pouco, vocês vão ver uma barulheira, né? Mas é rapidinho. Os pontos cardeais, eles foram criados justamente para isso, orientação. Para que lado o sol nasce, que lado que o sol nasce todo dia? Se convencionou dizer que é o lado leste. Então, o lado leste, o oriente, é o lado que o sol nasce todo dia, no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo. Você pode estar no Brasil, na China, no Canadá, o lado leste é o lado que o sol nasce. E o lado oposto, o lado que o sol se põe todo dia, é o oeste. E o norte e o sul. Então, esses pontos cardeais têm que ser indicados de alguma maneira no mapa. Mesmo que você não desenhe essa imagem aí que aparece no mapa, você tem que fazer pelo menos uma flechinha que seja apontando para o norte geográfico. Normalmente a referência é sempre o norte. Para que lado é o norte, né? Os próprios mapas de celular, eles são programados para, se você clica nele, ele volta para o estado normal dele, com o norte em cima e sul embaixo. Mas isso a gente vai falar disso também ao longo das nossas aulas esse semestre, que isso também é uma convenção, isso é uma coisa cultural.
colocada para a gente. Não, você não é obrigado a desenhar todos os mapas com o norte em cima e o sul embaixo. Não, não é obrigado. Você tem que mostrar que o lado norte é para cá, o lado norte, o lado sul é para lá, mas você não precisa necessariamente colocar tudo que é do norte em cima do mapa, na parte superior. Não, não existe isso. Mas isso com o tempo virou quase que uma convenção cartográfica. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo, né, que a gente estava falando do, da cartografia, né, já que é o nosso assunto, a gente está trabalhando esses temas. Vamos falar das projeções e da escala cartográfica, dois temas que demandam tempo. Então, hoje eu vou falar basicamente das projeções. Falei isso aula passada. Boa tarde para vocês, João Pedro e Caio, né? Falei para vocês, quem assistiu a aula online da semana passada, sexta passada, e também nas aulas presenciais, que as projeções, o que elas são? O que é uma projeção? Quando você projeta, você joga para frente uma imagem. Como o mapa trabalha com imagem, ele vai projetar numa folha de papel, numa tela de computador, numa tela de celular, uma imagem de uma realidade que não é plana. A tela do computador ela é plana, a tela da TV é plana, a tela do celular é plana. O mapa, deixa eu pegar um mapa aqui. Esse mapa que aparece aqui é um livrinho de geografia com um mapa na capa. Esse desenho é plano, mas a Terra ela não é plana. A Terra é redonda. Então, ao longo da história, isso é uma coisa que o ser humano já sabe há milhares de anos, que a Terra é redonda. O homem da antiguidade, ele já sabia disso, os sábios da antiguidade. Tá? Então, não tenham dúvida disso, tá? Nem de brincadeira. Tá? Essa esfericidade da Terra, esse formato esférico da Terra, ele é impossível de ser representado num mapa plano sem haver distorção. Não dá. É impossível. É matematicamente possível. Já tentaram de todo jeito e não dá. Por quê? É a mesma coisa que você pegar uma casca de laranja, a laranja é redonda, e querer botar essa casca retinha em cima da mesa. Ela não vai ficar retinha, não vai. Ela vai ficar toda cheia de ruga, toda cheia de deformações. Não é da natureza dela, ela é curva. A casca da laranja é curva, ela é assim, ela não vai ficar retinha, tá? Então, os cartógrafos ao longo da história criaram várias maneiras de projetar essa realidade curva nos mapas planos, porque é muito mais fácil para a gente entender, ver, visualizar um mapa plano. Um mapa mundi, por exemplo. É impossível você ver o mundo inteiro de uma vez do espaço. O astronauta do espaço ele não consegue enxergar a Terra toda. Ele vai enxergar metade da Terra só. O lado que ele está virado, o outro lado ele não vê. Então, nunca se esqueça disso. Todo mapa é uma representação da Terra. Ele não é a Terra em si, tá? Vamos ver alguns tipos de projeção, tá? Aqui, gente, é o tipo da projeção, tá tocando aqui a música Acabar as aulas da tarde, já é 6h20, né? Nós temos ainda uns 20 minutos, 25 minutos de aula online, tá? Fiquem aí, não vão embora. É, o... Olha só essa imagem que aparece. Eu vou tentar botar maior, mas não vai dar para vocês verem. Vou tentar aumentar aqui. Não está. Deixa eu ver a apresentação de slides. Eu vou tentar botar um pouco maior, mas né, vocês não vão conseguir enxergar. Mas, por exemplo, da onde vem essa história de projeção? Esse é um exemplo de projeção, tá? Nessa projeção, as áreas distantes da linha do Equador, que é essa linha central aqui do meio do mapa, né? Essa linha do Equador, nessa projeção, tudo que estiver distante da linha do Equador vai sair distorcido, vai sair exagerado. Então, esse é um dos motivos que a gente, às vezes, tem mapas e a gente fica se perguntando por que o mapa é assim. Vou botar uma imagem para vocês verem aqui, compartilhar, espera aí.
trocar o compartilhamento aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Deixa eu tirar, parar a apresentação. Vou compartilhar uma outra imagem, tá? Para vocês. Vou colocar um mapa que mostra bem o que é uma distorção. Que a gente já vê, mas a gente às vezes acha que é normal, não é normal. Por exemplo, essa projeção de Mercator, né? Ela é feita com imagem de satélite, essa daí, é atual, tá? Aparece o mundo inteiro de uma vez, isso é impossível também de acontecer numa foto só. Uma foto só não consegue tirar a foto do mundo inteiro de uma vez. E outra coisa, nunca é dia no mundo inteiro. Então, enquanto é dia de um lado, é noite do outro. Então, essa foto é uma montagem, esse mapa é uma montagem, mas é uma montagem feita com imagens verdadeiras da Terra. Então, mesmo, olha só, mesmo montagens feitas com fotos reais do planeta Terra, fotos do espaço, fotos de satélite, ela vai ter distorção. Olha só como o mapa fica. Se você observar bem, essa ilha grande aqui na parte de cima, a ilha da Groenlândia, ela parece muito maior do que o Brasil, muito maior que a América do Sul. E ela não é maior que o Brasil, não é maior que a América do Sul. Ela aparece nesse tipo de projeção, tudo que for distante da linha do Equador aparece exagerado, aparece maior do que realmente é. E tudo que for próximo da linha do Equador, que é essa linha do meio do mapa, essa linha horizontal, né, essa linha deitada bem no meio do mapa, tudo que está em cima dela, próximo a ela, aparece como é mesmo. Aparece no mapa, nesse tipo de mapa, aparece com o seu tamanho verdadeiro, tá? Então, vou botar uma outra imagem, talvez vocês não consigam ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui, agora sim. Olha só, em azul claro, como os países e continentes aparecem na projeção de Mercator, ou de Mercator, tá? Tanto faz, você pode falar do jeito que quiser. Esse cara que criou esse mapa, ele criou esse mapa 500 anos atrás. Nem todas as terras do mundo eram conhecidas na época, e ele já fez um mapa que ele não se preocupava, que ele sabia disso, que vários lugares iam aparecer distorcidos. Mas essa distorção não atrapalha o objetivo principal do mapa, que era a navegação marítima. Vamos ver o tamanho dos países. Vamos pegar aqui o Brasil. O Brasil aparece bem escuro. Significa que a representação do Brasil no mapa mundi ela é bem fiel ao tamanho do Brasil de verdade. Agora vamos pegar o exemplo da tal da ilha que eu falei lá em cima. A Groenlândia, lá no topo do mapa. Olha, se você olhar lá, você vai ver que a Groenlândia no mapa parece enorme. Mas aqui no mapa, na realidade, ela é bem menor do que aparece. Então, as projeções, elas sempre alteram o tamanho dos países, dos continentes, isso é normal. E por que isso acontece? Porque a projeção, ela é plana e a Terra é redonda, então não tem como não ter distorção. Se a Terra é redonda e o mapa é plano, algum tipo de distorção vai haver ali. Então, esse tipo de projeção tem esse tipo de distorção. Vamos ver, eu vou colocar aqui um slide que mostra a... Deixa eu tirar esse slide, né? Tirar aqui, parar a apresentação, vou colocar um outro slide que vai mostrar, né, os tipos de projeção. Deixa eu colocar aqui, não é esse aqui. Tipos de projeção. Falei disso semana passada, mas aqui esse slide é o melhor para a gente ver. Eu vou colocar aqui. Compartilhar. Espera aí, janela. Aprendendo a mexer com essas coisas. Compartilhar. Então, eu vou compartilhar com vocês, gente, as 3 tipos de projeção cartográfica. Voltando a repetir, que raio é isso? Projeção cartográfica são maneiras de você mapear a Terra. Sempre lembrando que a Terra é redonda e o mapa não. O mapa é plano. Então, vai lá. Primeiro tipo de projeção plana. Tá? É uma projeção que você centraliza, né, o seu mapa em cima de algum ponto da superfície da Terra
e a partir desse ponto você começa a desenhar tudo que aparece em volta desse ponto. Então, é como se você enxergasse a Terra do espaço, mira aqui em Itu e vai desenhando tudo que tem em volta de Itu até o infinito, até não acabar mais, tá? É um tipo de projeção, tá? E vocês vão ver, a gente vai ver. Outro tipo de projeção é a projeção cilíndrica. O nome já diz. O que é um cilindro? Cilindro é quando você tem, né, uma cartolina, coloca uma cartolina em volta do globo terrestre e projeta toda a imagem que tem no globo nessa cartolina. É aí, nesse tipo de projeção, que vai sair aquelas distorções que eu falei, da Groenlândia aparecer tão grande, da Antártida aparecer tão grande. Por quê? Como a Groenlândia e a Antártida estão no topo, nas pontas do mundo, né, nos extremos do mundo, a imagem delas aparece extremamente distorcida. Tá? E a projeção cônica, que o nome já diz, é como se colocasse um cone sobre o globo terrestre e projetasse a imagem do globo nesse cone. Tá? Então, esses três tipos de projeção são os mais comuns. Praticamente todos os mapas que vocês veem, seja no celular, no computador, nos livros didáticos, em qualquer lugar, tá? No GPS, no seu celular, no Google Maps, praticamente todos esses mapas eles usam uma dessas projeções. Então vamos ver algumas características, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês todos esses slides, tá? Para vocês estudarem, tá bom? Projeção plana ou azimutal. O mapa numa projeção azimutal é construído sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. Tá? Esse ponto ocupa sempre o centro do mapa. Então, vou dar um exemplo. O emblema da ONU, tá? A ONU, vocês sabem, a Organização das Nações Unidas. O símbolo da ONU é um mapa mundi, mas não é um mapa mundi visto a partir do Equador. É um mapa mundi visto a partir do Polo Norte. É como se você estivesse enxergando o mundo a partir do Polo Norte. Então, o hemisfério norte vai aparecer no centro desse mapa. E em volta, no entorno, vai aparecer o hemisfério sul. Só que como o hemisfério sul está longe do centro do mapa, ele vai aparecer distorcido. Então o Brasil aparece lá longe, a Austrália aparece lá longe, lá no meio do mapa aparece o Canadá, a Rússia, os Estados Unidos, os países ali próximos à Europa, as regiões próximas do Polo Norte, a projeção polar, projeção plana ou também projeção azimutal. É um tipo de mapa, tá? Parece um alvo. Na hora que você olha as linhas imaginárias, ela parece uma teia de aranha ou um alvo, aqueles alvos de jogar dardo, sabe? Aqueles círculos concêntricos e saindo um monte de linha radiais para todos os lados. É assim que fica esse tipo de mapa. Projeção cilíndrica, que é a mais comum, principalmente em mapa de escolar, mapa que tem que mostrar o mundo inteiro de uma vez, por exemplo, né? Essa projeção cilíndrica é a mais usada. É o mapa que a gente está mais acostumado a ver, o professor leva na sala de aula toda hora um mapa desse, aquele que aparece, aquele tradicional, a América do lado esquerdo, a África e a Europa no meio, a Ásia da direita, a Oceania na direita embaixo e embaixo de tudo a Antártida. Esse é o mapa clássico, é uma projeção cilíndrica. É feita dessa maneira, depois eu vou compartilhar com vocês esses slides. É um mapa feito de uma maneira cilíndrica, como se colocasse um cilindro em volta do globo terrestre e daí você projetasse nesse cilindro de papel toda a imagem de todos os lugares do mundo, tá? E a projeção cônica, essa daí é muito boa para quando você vai fazer um mapa de um país só. Ah, só vou fazer um mapa, não vou mostrar o mundo inteiro no meu mapa, só vou mostrar os Estados Unidos, ou só vou mostrar a China, ou o Brasil, ou qualquer lugar. Aí é bom, porque ele vai dar uma precisão grande. Uma coisa importante da cartografia, quanto maior a área que você for representar no seu mapa, mais distorção vai ter, e quanto menor for o lugar que você vai mapear, mais fiel vai ser a realidade. A projeção cônica, como o nome já diz, é que nem um cone, esses cones
nem um triângulo assim que você bota em volta do globo terrestre e projeta lá. É muito bom para você fazer mapa de países, assim como a Rússia, os Estados Unidos, o Brasil, né? Porque ele sai com uma precisão boa, tá bom? Então, projeções cartográficas, essa é a tal da projeção de Mercator, tá? A projeção de Mercator, ela é uma projeção cilíndrica, né? Ela é muito utilizada para navegação marítima até hoje, tá? O principal objetivo desse tipo de projeção é a navegação. Lembrando que até 200 anos atrás não havia aviões, então todas as viagens pelo mundo eram feitas de navio, e o navio não pode errar, ele tem que saber direito para onde está indo, senão ele afunda, senão acaba o combustível, acaba a água, acaba tudo, então não pode. Então, é um mapa muito bom por causa disso, mas tem aquele defeito, digamos assim. Todo mapa tem defeito, não existe mapa perfeito, não existe. Ele mostra, ele exagera o tamanho dos países distantes do Equador. Então, o Canadá sai bem distorcido, grande demais. A Rússia já é grande. Nesse tipo de mapa parece mais grande, maior ainda. Tá mais grande ainda. Tá bom? E projeção de Peters, essa daí é o contrário. Essa daí é de um cartógrafo alemão do século XX, ou seja, de alguns anos atrás, de 50 anos atrás. Ele não gostava dessa história das regiões polares aparecerem exageradas, ele achava que tinha que ser muito bem o contrário. Porque ninguém mora na Groenlândia, ninguém mora na Antártida. Você tem que destacar os países populosos. E os países populosos do mundo eles estão no meio do mapa, não estão nem no Polo Norte nem no Polo Sul. Então ele criou essa projeção que faz o contrário. Ela aumenta o tamanho dos países tropicais, que são os próximos da linha do Equador, o Brasil, inclusive, o Brasil aparece bem grandão, né? E as regiões polares aparecem apequenadas e achatadas. Como eu falei, nenhum mapa é perfeito, depende do que você quer fazer. Essa projeção também é cilíndrica, é chamada de projeção de Peters. Aí outros tipos de projeção, tá? Que nem a gente não vai falar de todas, porque é muita coisa. Então vamos falar só uma das mais comuns, tá? Esses nomes que aparecem, projeção de Gödel, projeção de Aitov, é o sobrenome dos cartógrafos que criaram essas projeções, tá bom? Ah, e a última coisa nessa aula, deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes da gente fazer os exercícios, deixa eu dar uma olhadinha. Sim, última coisa que eu vou falar na aula de hoje, tá? Deixa eu colocar aqui, onde está, onde eu estou aqui, anamorfose. Anamorfose, isso é importante. O que é a anamorfose? A anamorfose, gente, é quando você deforma de propósito o tamanho dos lugares, dos países, por exemplo. Vamos pegar o mapa mundi, que mostra os países do mundo. Quando você distorce de propósito o tamanho dos países para destacar alguma coisa que você quer mostrar. Por exemplo, o mapa população mundial, né? A China, vou pegar um exemplo bem fácil de vocês entenderem. A China e a Rússia são vizinhas. São dois países bem grandes, então é fácil de você achar no mapa mundi, no mapa do mundo. A Rússia fica ao norte da China e a Rússia é mais ou menos 2 vezes maior do que a China em tamanho, em território. Mas a população da China é 8 vezes maior do que a da Rússia. Então, no mapa anamórfico, o que vai acontecer? A China vai aparecer 8 vezes maior do que a Rússia. Aí você fala, que mapa louco é esse? Não, é uma técnica cartográfica chamada de anamorfose. Você modifica o formato dos países de propósito para chamar a atenção de alguma coisa. Quando você faz isso, é para a pessoa que olha o mapa e fala, nossa, que lugar é esse? Você tem que colocar o título, de novo aquilo que a gente falou, a importância do título. Se você colocar o título, né, anamorfose população mundial, pronto, a pessoa já vai entender, nesse país mora muito mais gente do que nesse, né? Então, por exemplo, quando você pega a população mundial,
e cria um mapa anamórfico, países grandes, que nem o Canadá, por exemplo, vão aparecer pequenos. E países pequenos, que nem a Nigéria, na África, países que não são tão grandes, vão aparecer enormes. Por quê? Porque a população da Nigéria é muito maior que a população do Canadá. A gente está falando de quantidade de gente, população. Então, a população mundial ela não é igual. Tem país que é muito populoso, que nem a China, a Índia, o Brasil, e tem país que é pouco populoso, né? O Canadá e a Austrália, que são dois países grandes, de território grande, eles têm população pequena. O estado de São Paulo tem mais gente que o Canadá. O estado de São Paulo tem quase o dobro da população da Austrália. E a Austrália é um país quase do tamanho do Brasil. Então, quando você faz um mapa anamórfico, uma anamorfose, você usa esse recurso. Então, a anamorfose é um recurso cartográfico, tá? Então, essa aula de hoje a gente falou de mapas, né? Afinal, cartografia, que é o assunto do nosso itinerário formativo, a gente tem que saber bem que o que é o mais importante se saber no mapa, que ele não é ele é uma representação da realidade, ele não é a realidade. Você pega uma foto sua, foto de papel, que tem você lá, e essa foto pega fogo, alguém, Deus me livre, você não pegou fogo. Quem pegou fogo foi foto. O mapa é a mesma coisa. O mapa ele não é a realidade. Ele é um instrumento de informação. Então ele não é. Ele pode ser preciso, ele deve ser preciso, ele deve ser realista, mas a gente vai criar, porque como a gente trabalha com imagens, a gente pode usar muito a imaginação também para criar um mapa. O mapa a gente pode inventar mapas, né? E esses mapas trazerem informações corretas, né? Quando você desenha a China 8 vezes maior do que a Rússia, e você fala, não, isso é a população da China que é 8 vezes maior que a Rússia, você está dando uma informação verdadeira. Você não está errado, não está errado o seu mapa. Seu mapa está certo, o objetivo dele é mostrar isso mesmo. Olha só quantas vezes a população da China é maior do que a da Rússia. Tá? Então, esses são exemplos que a gente vai usar. Ao longo do nosso semestre, nas aulas presenciais e nessas aulas online, a gente vai falando de mapas e de todos os tipos. Não vai ficar preso só à geografia, porque dá para você mapear mais coisa do que apenas lugares. Você pode mapear muitas coisas. Beleza? Então, pessoal, já vai. Deixa eu ver aqui. Já temos apenas 3 minutos de aula ainda. Então, a atividade que eu vou fazer para vocês, tá? Quero que depois dessa aula gravada eu vou mostrar para vocês nas aulas, é que vocês respondam a seguinte pergunta: para que servem os mapas? Não responda só localizar, não é só localização. O mapa não serve só para localização, ele vai além disso. Tá? Onde fica tal lugar, onde fica tal lugar. Tudo bem, essa é uma das objetivos principais de cada mapa, mas não se resume a isso. Então, para que servem os mapas? Né? Quando eu falo de mapa, não é só mapa de lugar, de geografia. Um mapa mental que os professores fazem com vocês nas aulas, aquilo é um mapa também. É um mapa feito de palavras, né? Palavras-chave. Mas tem que ter o lugar certo para colocar aquelas palavras. Tá bom? Então, essa aula de hoje, essa aula do dia 24 de fevereiro, tá, de 2023, é uma aula do itinerário formativo Cartografia Social e Afetiva, e a gente vai ficando por aqui. Eu vou postar depois dessa aula para vocês assistirem, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau.